Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Esse encontro é muito significativo, porque retrata muito do que nós oramos há pouco, esse desejo de fazer com que a bênção de Deus se manifeste nessas relações que estão sendo construídas aqui. Então é um prazer, uma alegria poder encontrá-los e encontrá-las nesse espaço, nesse tempo e nesse movimento. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É um tempo especial de partilha, e seja onde quer que você esteja, no momento, no tempo que você esteja, que você possa reservar esse espaço, né, de tempo para uma reflexão juntamente conosco. Que o Senhor fale contigo, esse é o nosso desejo, que o Senhor fale conosco. E queria convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia em Salmos. Salmos 22. Esse é fácil de achar, porque o Salmo 23 sempre na Bíblia está bem marcado, né? Aí você já pega aquela marcação e só volta uns salmos. Salmos 22 é a nossa leitura desse dia. Todos acharam? Amém. Em Salmos 22, no versículo 1, diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Até aí. Só esses 2 versículos. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Peça para que Ele fale contigo. Senhor eterno, amado, nosso cuidador, nosso provedor, nosso mestre, que nos ensina. Queremos aprender contigo nesse dia. Fale conosco. Abençoe o nosso coração, a nossa mente e a nossa memória. Faz com que essa graça de aprendizado se manifeste em nossas vidas, de maneira tal que torne-se um exercício para o nosso cotidiano. Nos ajuda, nos orienta, nos capacita para que estas ações aconteçam de fato, que não seja só uma reflexão pautada nesse espaço-tempo, mas que ela seja refletida nas nossas relações, na nossa jornada contigo, na nossa comunhão desenvolvida contigo. Ajuda, Senhor. Esse é o nosso pedido. Nos ensina. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 22. Um salmos extremamente profundo, que foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então são séculos, né, em que ele foi escrito, e vai saber quando foi ou quando aconteceu essa história, esse momento, porque é um salmo davídico, né? Davi passava por essa situação, uma situação aparentemente drástica, difícil, de profunda dificuldade. E parece que essa dificuldade tinha risco de morte. Nesse processo, Davi escreve os Salmos 22. E esses Salmos, que foi escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo, é um texto extraordinário. Talvez um dos textos mais incríveis da Bíblia Sagrada, porque traz para nós uma passagem que apresenta pelo menos 2 interpretações. E eu desejei conversar com vocês, pensar e refletir, juntamente com vocês, essas 2 interpretações, essas 2 compreensões dos Salmos 22. E como que esse texto acaba se relacionando com a nossa fé, e como esse texto acaba se relacionando com
a nossa experiência pessoal, com a nossa jornada pessoal, né? A nossa jornada pessoal, a nossa jornada de vida, que acaba apontando para esse desejado relacionamento profundo com Deus. A primeira interpretação é, ao meu ver, a mais contundente, porque sou cristão, porque aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e compreendo que, ao ler os textos sagrados, né, ao ler a Bíblia, encontro a revelação desse Cristo. Então, estamos nos Salmos, textos que foram escritos no Antigo Testamento, numa outra experiência de sociedade, outro modelo e vivência de sociedade ocorria. Davi está totalmente distante da realidade desse futuro que nós estamos vivendo, mas também muito próximo, porque essas realidades, embora elas sejam tão diversas, elas se traduzem em nosso cotidiano, de algumas maneiras, e eu penso que a primeira interpretação bíblica do Salmo 22 é uma interpretação profética. O Salmos 22 indica para nós uma profecia. E qual é essa profecia? Quando você lê o Salmo 22 completo, você vai perceber que muitas informações que foram escritas há mais de 1000 anos antes de Cristo ocorreram na vida e na história de Cristo em seu tempo. Ou seja, Jesus vivenciou estas dores, estes sofrimentos, esta angústia relatada nos Salmos 22. Inclusive, Jesus faz algumas declarações do próprio texto. Salmo de Davi implica essa oração como um pedido de socorro. E aí nós lemos lá, né, no texto dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Mas se você for lá em Mateus 15, você vai ver Jesus na cruz do Calvário fazendo a mesma reflexão. Na verdade, a mesma oração. Né? Eloi, lama sabachthani, né? Que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? A mesma expressão de Jesus também é conectada toda ao texto. E aí eu até provoco vocês a lerem o Salmo 22 completo em casa, refletindo sobre o que nós estamos discutindo aqui nessa manhã. Esta informação para nós nos parece explícita, porque vamos identificar uma linguagem muito profética, e nós chamamos esses textos como textos messiânicos, textos que apontam para o Messias, para a chegada do Messias, e para a experiência que o Messias viveria quando estivesse no meio de nós. Isso ocorreu, e nós agora conseguimos compreender que essas passagens apresentam para nós uma compreensão muito profunda de um salmo profético, porque ele antecipa o que havia de acontecer com o Messias. Ele antecipa o que havia de acontecer com o nosso Senhor Jesus. E aí a gente se aprofunda também no tema, porque quando lemos o texto de maneira integral, nós vamos perceber que ninguém viveu uma experiência, depois de Davi, tão profunda no Salmo 22 quanto Jesus de Nazaré. Ninguém. Olhar para esse texto não tem como. Se você conheceu a história de Jesus, se você leu o Novo Testamento, se você percebeu nos evangelhos o caminho, os passos e os movimentos, as dores, né, e as alegrias, a forma de relação que Jesus conduzia com o eterno e como ele implicava essa relação com aqueles que estavam próximos dele, tudo isso se revela e se traduz no texto do Salmo 22. Então há, de fato, uma maneira clara de compreender que esse texto, de fato, ele é um texto profético, que descreve de forma muito vívida, muito detalhada,
como esses eventos, especificamente o evento da crucificação de Cristo, de uma maneira muito profunda. Ele relata, né, profundamente o seu sofrimento e relata profundamente também a relação que ele tem com o Eterno. Nós estamos na Quaresma, né, nos preparando para a Páscoa, e é tempo de reflexão sobre esta jornada de Cristo. É um tempo de reflexão sobre esse momento em que nós identificamos no texto bíblico os passos de Jesus e como isso se dá no processo de entrega e de redenção de toda a humanidade. Nós consideramos, pelo menos é assim que eu leio e é assim que eu quero compartilhar com vocês. Considero essa profecia como uma profecia cumprida e somos, através desse texto, lembradas de uma maneira muito sóbria, né, que os planos do nosso Redentor, Jesus Cristo, foram completos, foram identificados. E, claro, através da entrega do próprio Cristo, né, ele demonstrou tudo isso de uma maneira impactada pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua humanidade também, desenvolvidas nessas relações. Segunda interpretação de Salmo 22. Essa segunda interpretação, ela não é uma interpretação cristã, é uma interpretação rabínica. É uma interpretação dos rabinos, uma interpretação que vem da fé judaica. Os rabinos vão dizer que, além da súplica de Davi, sob o contexto que ele estava vivendo de sofrimento, de dor e de quase morte, há vivendo essa extrema adversidade, ele se depara com a possibilidade real da morte. E aí os rabinos vão dizer que essa possibilidade real de morte e de adversidade se conecta com a história do povo de Israel. Então os rabinos não vão dar reverência a Cristo, porque, se vocês sabem, os judeus não aceitaram Cristo como Messias, certo? Todos sabiam disso? Porque a gente às vezes fica pagando pau para eles, né? E eles nem aceitaram nem aceitaram Jesus como Messias, né? Fica tentando defender questões que não são coerentes com a nossa fé. E aí fica essa reflexão para os cuidados que a gente precisa tomar. Nós não somos cristãos linkados à tradição judaica. Nós estamos ligados a Cristo Jesus e a sua manifestação profética na história, que se cumpriu nesse processo de redenção e salvação e que nos impactou. Mas os rabinos vão dizer que isso se assemelha com o clamor do povo de Israel, que vivia em cativeiro. E se entendemos que esse povo de Israel, que estava cativo, for uma espécie de metáfora de uma experiência da qual nós vivemos hoje, vamos entender que essa alegoria, esse símbolo de um povo que sofreu, né, e aí datado o povo de Israel, pode também impactar a nossa experiência de vida no tempo presente. Nós também podemos usar essa tradução judaica a entender que também nós somos um tipo de povo que sofre, um tipo de povo que passa por experiências de sofrimento, que passa por experiências de adversidades e que nos entendemos como esse símbolo de humanidade que está sendo impactada pelas dores do mundo, mas que esperança, um resgate, um cuidado, uma oportunidade de ruptura das dores e dos sofrimentos pelas quais nós passamos. Nós podemos dizer que se trata de um clamor de uma humanidade que sofre, mas que identifica em Cristo a possibilidade do resgate desse sofrimento, ou da saída desse sofrimento. E aí, eu
tentei fazer um pouco dessa reflexão e eu falei, caramba, nossa, olha a mente da gente onde vai, né? Porque quando a gente começa a pensar aí essa relação de significados, né? É muito fácil como cristão, e já sabendo, né, o contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, identificar o Messias. E também é muito mais fácil também a gente compreender também a situação dos nossos irmãos judeus, né? Que estão também nessa questão de espera, de cuidado, de reflexão e às vezes até de disputa de texto e de narrativa. Mas eles estão. Mas eu gosto também de pensar um pouquinho sobre como os judeus identificaram esse texto quando eles olham ali ou identificam o sofrimento de Davi como o sofrimento do povo de Israel. Porque aí eu também posso fazer essa transliteração, dizendo que o sofrimento do povo de Israel é também parte do nosso sofrimento, e não só do nosso, de tantos outros povos. Quem sabe que que a humanidade está em guerra? Todo mundo sabe que nós estamos em guerra? Todo mundo lembra que nós estamos em guerra há pelo menos há 10 anos. Por exemplo, a guerra da Síria, ela ainda está acontecendo. Você sabia disso, né? Há mais de 10 anos, nós estamos em guerra. E essa guerra está no território sírio. Há uma disputa, né, política, econômica, bélica, né, acontecendo já há muito tempo. Há uma guerra também que acontece, na verdade, que se iniciou num processo muito difícil, que foi o processo da pandemia. Foi em meio a tempos pandêmicos que se instaurou uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Todos se recordam disso? Não acabou. Estamos em guerra. Há uma guerra de território, disputas de território. Lá nesse período em que houve essa disputa desse território, se noticiou muito, né? Você ficou sabendo muitas notícias a respeito dessa guerra. Hoje a gente ouve um pouco menos. Mas quando essas notícias aconteceram, elas se manifestaram, essas notícias apagaram também uma outra informação, porque havia uma guerra do Uzbeijão com a Armênia, que também está em disputa de território na região síria, na região da Ásia, desculpe. Então, há outras disputas e guerras acontecendo que às vezes nem chegam para nós como informações necessárias e possíveis. Mas nós estamos em guerra. Estamos em processo de disputas. Estamos também numa guerra civil acontecendo no Iêmen. E estamos numa guerra agora que foi noticiada para nós entre Israel e quem mais? Israel e? Não. Israel e o Hamas. Não é Israel e a Palestina. É Israel e um grupo de radicais que estão também protegendo o seu território, que são identificados, pelo menos pelos Estados Unidos, por Israel e por boa parte da Europa como terroristas, mas isso é uma opinião de território, certo? E aí, dentro desse processo, nós também ficamos com as nossas discussões muito vagas, né? Porque nós estamos fazendo uma leitura de um Estado, o Estado de Israel, fazendo um avanço sobre um território palestino, onde existem civis que estão sofrendo, estão morrendo, famílias, mulheres, crianças, pessoas, né? Civis que estão sendo dizimados ou passando por um sofrimento muito furioso por estarem dentro de um território atacado. E essa oposição não fere necessariamente o Hamas, que seria o seu algoz, mas fere cidadãos e cidadãs como eu e como você. Rafa, por que você está falando tudo isso? Porque eu estou dizendo que eu tenho também a possibilidade de fazer a tradução para a realidade do nosso cotidiano.
Então, se o povo de Israel sofreu no passado adversidades, nós também, enquanto humanidade, estamos sofrendo de muitas adversidades. Muitas disputas, muitas guerras. E essas disputas nos angustiam, elas nos dizimam, nos machucam, nos ferem, nos matam, tiram as nossas crianças, impossibilitam que famílias, possam viver dignamente. Ou seja, em Gaza se sofre, mas também se sofre na disputa em Heliópolis, em Paraisópolis. Se sofre nessa mesma dinâmica de disputa bélica, de Estado contra certos setores, sejam eles da criminalidade ou das disputas de território, fere São Paulo, fere Rio de Janeiro, porque Heliópolis e Paraisópolis, que foi identificada como um território também de disputa violenta, mas se a gente for para o Rio de Janeiro, quando eu converso com os meus irmãos de lá, eu também sei que existem disputa no Complexo do Alemão, no Jacaré, você vai conseguir identificar que isso acontece no Complexo da Maré, violências talvez ainda muito maiores, porque elas impactam nessa disputa muitas mortes de inocentes. Então, para variar, estamos em guerra. E a guerra não está longe de nós. Ela está acontecendo. E muito perto de nós. Na disputa de espaços, de território, de linguagem, de informações, a disputa política, a disputa de teologias. E quem sofre no meio de todas essas disputas, meus irmãos e minhas irmãs? Gente como a gente. Gente como a gente, que só está querendo viver ou sobreviver. Mas, infelizmente, nós somos machucados de maneira avassaladora. Ou na nossa psique, quando sofremos o racismo, quando sofremos o sexismo, quando sofremos essas maldades do cotidiano, ou quando simplesmente tiram a nossa vida, quando nós fomos impactados, quando uma bala perdida nos encontra. Que a bala perdida agora tem até endereço certo. Corpos periféricos, pretos. Há muitas questões que a gente precisa conversar e dialogar. Para que a gente não fique só no campo das ideias e no campo só da espiritualidade fantasiosa, em que a gente vai ler a Bíblia só falando de coisas que aconteceu com Davi lá 1000 anos atrás. Não, acontece com a gente agora. As violências estão nos impactando, e como é que a gente se posiciona? Primeiro, com os aprendizados que esse texto nos traz. Porque os salmos acontecem a partir de uma oração, e nós estamos conversando muito a respeito sobre oração nesse início de ano. Davi escreve os salmos orando, fazendo a sua súplica de socorro ao Senhor. E Jesus é identificado nessa profecia, fazendo a mesma súplica de socorro ao Senhor, porque embora ele estava entregue a uma jornada de redenção por mim e por você, ele sofria a nossa morte. Sentia na sua pele o mesmo sofrimento da humanidade. E a ponto de chegar ao Pai e dizer: Senhor, se possível, afasta de mim, porque está insuportável essa dor. Está insuportável essa dor. E quantas vezes nós também não chegamos diante do Senhor e fazemos essa mesma oração? Senhor, será que o Senhor não está ouvindo? Será que o Senhor não está sensível ao meu sofrimento, à minha dor? Às adversidades que eu estou vivendo, será que o Senhor não está sensível a elas? Por que a minha oração não está sendo correspondida?
Eu tenho uma sugestão e penso muito a respeito disso. Toda vez que eu acho que Deus está longe, eu mudo a minha forma de pensamento, porque eu começo a pensar, não, eu acho que talvez eu esteja longe. E não porque eu me afastei de Deus, mas porque a adversidade me distancia de Deus e eu começo a dar atenção para aquele problema, para aquela situação, para que ela é legítima, mas ela começa a tomar tamanha forma que nos desconecta do sagrado. E nós não podemos correr esse risco, meus irmãos. Nós precisamos nos atentar a nos oferecer a Deus, dizendo, Senhor, está insuportável, ou seja, seja sincero nas suas conversas com Deus. Está difícil, eu preciso de socorro, e eu preciso de uma manifestação clara para isso que eu estou vivendo. Se o Senhor está me ouvindo, se vai acontecer ou não, eu não sei mais. Mas eis-me aqui, socorre-me. Nada melhor do que fazer uma oração sincera, como a oração de Jesus ao Eterno. Está difícil, mas que seja feita a sua vontade. Se nós fizemos um trato de conspiração em favor da humanidade, que isso nos leve às últimas consequências. Perigoso, né? Porque ao pregar a mensagem de Jesus, nos arriscamos. Nos arriscamos pelos preconceitos e pelas disputas de narrativas. Sofremos. Senhor, socorre-nos. Eu quero motivar você a fazer uma oração sincera ao Senhor, mas não fazer como os nossos irmãos judeus, como se o socorro viesse de uma maneira ainda distante, mas que você possa compreender que o socorro está presente, está se manifestando, assim como as adversidades nos impactam, nós não estamos sozinhos, porque o nosso Redentor está no meio de nós, cuidando das nossas vidas, protegendo o nosso coração e as nossas emoções, e nós precisamos esperançar esse lugar de cuidado. Ou seja, nos permitir a esse cuidado, nos permitir a essa proximidade com Deus, essa proximidade com o Eterno, e fazer com que a manifestação do seu Espírito nos impacte de tal forma que, em meio à adversidade, nós possamos respirar, nós possamos nos posicionar, nós possamos nos levantar, arregaçar as mangas e se colocar à disposição de reviver em meio a tantos impactos que a morte nos afeta. Entramos fazendo eco para as nossas próprias experiências a partir dessa história revelada nos textos sagrados. A dor, o desespero daqueles e daquelas que estão lá distantes, vivendo agora, nesse exato momento, também se assemelham, de alguma maneira, a esse sentimento que temos de abandono, de angústia, a esse sentimento que nós temos de estarmos constantemente sendo violentados e violentadas, cativos e vulneráveis. Nós precisamos nos posicionar. Se você se sente vulnerável em determinada situação que parece difícil sair, eu te encorajo a pedir socorro. Eu te encorajo a conversar com seus irmãos e irmãs. Porque às vezes sozinho a gente não consegue mesmo. Mas se nós oramos aqui, se nós conversamos sobre essa experiência de unidade, relatada desde a abertura da nossa reunião, né? Dizendo o quão foi bom na quinta-feira estar ali naquela mesa. Nos Salmos, quando dizia, e nas canções também, quando diziam que nós estávamos pedindo a bênção do Senhor e para que ela se manifeste na unidade desse corpo. Nós não podemos ficar tímidos em pedir socorro.
mas sim abrir o nosso coração para os nossos irmãos e irmãs que também estão juntamente conosco na mesma luta. Porque eu sofro e você sofre. Você passa por dificuldades e eu também passo por dificuldades. Mas a harmonia dessa celebração, desses encontros, desta experiência de unidade que estamos aqui, de fato, em propósito, ela nos resgatará, porque esse movimento ele é ancorado pela manifestação do divino. Deus está no meio de nós e nos fortalece, nos dando sabedoria e capacidade para que nós possamos nos levantar e fazer o enfrentamento necessário contra toda a maldade. A profecia de esperança, e aí para terminar eu leio 1 Coríntios 15, lá no versículo 54 e 55, quando o apóstolo Paulo traz para nós uma informação, por que não dizer profética, que diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vocês conseguem compreender que é esse movimento que eu quero inspirá-los e inspirá-las a se colocar à disposição? De que se o nosso cotidiano viveu uma experiência de corrupção, né, dos nossos sentimentos, das nossas dores, da nossa humanidade, da nossa experiência de vida, que o Espírito possa nos revestir de incorruptibilidade. Que o Espírito possa tirar do meio de nós todos os efeitos da morte e nos revestir de imortalidade. Para que se cumpra, como está no versículo 54, a memória. Tragada foi a morte pela vida. Profético. E no versículo 55, onde ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Ousadia. Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Em algumas tradições, o seu aguilhão, a sua força. Porque revestidos dessa consciência que não estamos sozinhos e que Deus está do nosso lado nos protegendo, abrindo caminhos para que nós possamos passar por todas as adversidades, podemos apontar o dedo na cara da morte e dizer: basta, em nome de Jesus, nós não estamos sozinhos. Todo o sofrimento, toda a experiência de abuso, toda a experiência de preconceito, de racismo, de xenofobia, todas as experiências de morte que nos impactam, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no ambiente dos nossos estudos, seja no nosso cotidiano, nós temos essa autoridade de dizer: onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Basta. Nós vamos denunciar todas as manifestações de morte nos nossos espaços. Encorajados para essa performance. Porque quando denunciamos a morte, ela se afasta, ela perde as suas forças. Porque não fazemos isso não só com a força e os elementos da lei e do Estado, mas também com a fé que atribui a experiência de impacto sobre tudo aquilo que quer roubar a nossa humanidade e a nossa vida. É nos momentos de maior desolação que nós podemos, de fato, encontrar forças no Senhor. E eu oro, de fato, que você encontre essa força, que você possa também compreender que essa força vem a partir da comunhão que nós estamos desenvolvendo com os nossos amados. Na certeza que Deus está aqui. Deus está conosco, que Deus está no meio de nós. Onde quer que você for, Ele não vai te desamparar. A profecia se cumpriu. Ele não está mais na cruz do Calvário, Ele venceu a morte. E Ele quer que você faça essa jornada de vitória sobre a morte. E nós estamos nessa posição. Fazemos isso com autoridade no nome de Jesus. Então, encerro dizendo, na conclusão, que o Salmo 22 nos apresenta essas duas afirmações, esses dois significados. A profecia cumprida na pessoa de Jesus
explícita no seu sofrimento, mas também explícita na forma de relação com Deus, com o Pai, e na produção de redenção da humanidade. Ponto. E a segunda percepção, no clamor da humanidade por resgate, por cuidado, diante de toda a maldade, diante de todas as guerras, de tanta adversidade. Nós sofremos, mas sabemos que estamos sendo acolhidos pela misericórdia e graça do nosso Deus. Nós não estamos desamparados. Você não está sozinha, você não está sozinho. Rafa, mas Deus ainda não apareceu. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Deus está no meio de nós e Ele se manifesta na face dos nossos irmãos e irmãs. Não estamos sozinhos. Eu quero orar com você. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor. Porque, Senhor, nós encontramos em Ti a certeza da Tua fidelidade. A certeza que nós, de fato, podemos sim contar contigo em meio às tribulações. Podemos confiar que Tu nos sustentas nos meios mais sombrios. Nessa oração nós pedimos conforto, fortalecimento em Ti, lembrando da Tua promessa, da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Que, inspirados e inspiradas pelo exemplo de Cristo, a confiar em Ti, sabendo que o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas ou transformar a nossa dor em alegria, a nossa angústia em esperança. Cremos assim, nessa fé, porque acreditamos em Ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o sopro da divina Ruá te encontre, te impacte, nutrindo o teu coração e a sua vida, enchendo o seu ser de vida e de esperança, encorajados e encorajadas, a seguir, a continuar, na compreensão que você e eu, todos nós não estamos sozinhos, mas somos um corpo desejoso a estar bem ajustados, unidos, em graça, em esperança e em amor. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém.